Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita estarei apresentando essa maravilhosa obra que muitos não conhecem e eu particularmente gostei muito. Eu que gosto de história, principalmente a história dos povos antigos, eu gosto também de estudar, de ler sobre as mitologias das grandes civilizações, como a civilização acadiana, suméria, babilônica, assíria, egípcia e por aí vai. E essa obra, ela traz para nós os nomes das divindades semitas. Dicionário de Mitologia Semita, de Leni Soares. Leni Soares. É um dicionário maravilhoso que eu comprei pela Amazon na promoção. A Amazon, ela sempre faz promoções, tá? E na verdade a Amazon, ela está arrebentando aí com muita gente, né? Muitas livrarias estão falindo, né? Estão falindo porque a Amazon de fato está atropelando. Você compra hoje o livro, chega amanhã e às vezes demora aí no máximo 2, 3 dias, 4 dias, tá? Então, mas na maioria das vezes quando eu compro é um dia que dura para chegar em casa. Então, ela veio para arrebentar muitas livrarias, né? Físicas, porque hoje se você que tem uma livraria, se você não coloca na internet, não divulgar, mesmo divulgando às vezes fale, porque tem muitas livrarias e todo mundo coloca lá na Mercado Livre, na Amazon e outros sites, né, como a Shopee também, na Shopee e por aí vai, e por aí vai. Então, esse dicionário aqui é maravilhoso e eu vou mostrar para vocês em detalhes. Aqui está a capa, olha que capa top. Eu só achei que a editora, né, errou no nome, né? O nome está muito apagado, tá? Está um pouco apagado. É um pouco apagado. Mas isso não tira também a importância da obra, né? Deveria colocar uma tinta aqui mais forte, né? Aqui é branco, deveria ser uma cor mais forte. Mas enfim, o nome aqui da autora, né? Lenin Campos Soares. Essa obra foi lançada em 2021, tá? E tem aqui, deixa eu pegar aqui, 200, tirando as folhas finais, 272 páginas. 272 páginas. Show de bola. Só verificar aqui, só um minutinho, rapidinho aqui. Deixa eu só fazer uma consulta rápida aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha aqui. Só um minuto, queridos. Tem outras obras aqui também. Ah, tem outra obra aqui, ó. Dicionário de Mitologia Mesopotâmica. Estou vendo aqui, ó. Esse é o Dicionário de Mitologias Semita. A outra obra é Dicionário de Mitologia Mesopotâmica, tá? 179 páginas. Olha aí que maravilha. Até os comentários.
Deixa eu pegar mais coisinhas aqui. Grupo de autores. Prontinho. Aqui está a obra que eu comprei. Eu falei autora, né? Que eu pensava que era uma mulher. Eu pesquisei, foi difícil achar, mas não é uma mulher, é um homem, tá? Eu estava em dúvida, porque eu não achei nada. Eu estava em dúvida. Mas agora... Será que é uma mulher? Mas não é uma mulher. É um homem, né? Lenin Campos Soares. É um homem. E é especialista em mitologias, tá? É especialista em mitologias. Pelo que eu consultei aqui, é um padre. Eu tinha consultado antes, mas não tinha achado nada para fazer o review. Mas agora apareceu aqui, ó. É um padre. Agora eu encontrei aqui. Eu não tinha encontrado nada sobre... Eu pensei, deve ser uma mulher. Eu falei, não, se for um homem. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Então é um padre, tá? Aqui está o sumário da obra. Entre o Oriente e o Ocidente. Os deuses criaram o mundo. O javeísmo, Fenícia, Canaã, Moabe e Arã, os deuses. Os 1000 deuses. A casa dos deuses. Antigos e novos deuses. Hati. Antigos povos do deserto. Tríades divinas. Filhos do Senhor e da Senhora. Templos de Palmira. A ascensão do Islã. Arábia e a bibliografia. A bibliografia, ele usou várias obras conhecidas. Algumas, né? Deixa eu pegar aqui, ó, a bibliografia. E o dicionário é de A a Z. Eu gostei, né? É uma obra simples, mas eu gostei. Aqui está a bibliografia. Quem fez a obra não é um especialista, tá? Porque, ó, tem muito espaço, ó, em branco. Deveria aproveitar mais o espaço. Se aproveitasse mais os espaços, tá? Teria mais poucas páginas, né? Mas enfim. Aqui tem uma obra que ele indica, que eu tenho. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. João Evangelista Martins Terra. Eu nem sei se esse camarada tá vivo ainda, viu? Se tiver vivo, deve estar com uns 95, 96 anos. Ele tem esse livro aqui, O Deus dos Índios Europeus. Zeus e a Proto-Religião dos Índios Europeus. E tem outro dele que eu tenho, já fiz o review aqui, O Deus dos Semitas. Ele também trabalha os deuses semitas, né? E a cultura semita, Abraão. O cara era especialista nessa área. Vamos pegar aqui, ó. Início. Aqui é o primeiro capítulo, né? Entre Ocidente e Oriente. Aqui começa a falar, ele começa a nos dar e a falar um pouquinho, né? Sobre as mitologias. Aqui você tem as notas de rodapé. Ó, isso aqui é que ele fala que é verdade. Ó. Uma pergunta extremamente difícil de responder por historiadores é quem são os semitas. O termo tem origem linguística e envolve um conjunto de línguas, como o hebreu, o árabe, o cananeu, o hitita, ou rita, o aramaico, o acadiano, ou o garítico, o fenício, o etíope, o tuareg e o somali, para citar algumas, que tem muitas outras línguas. Todas essas línguas estão mortas, são mortas. Não existem mais, tá? Ninguém fala mais. É só se a pessoa estudar, né? Uma análise genética indica, inclusive, que esses povos que habitavam a crescente fértil e a África saariana
possuíam todos uma ancestralidade comum que remonta ao Iêmen, na Península Arábica, o que é reforçado pelas descobertas arqueológicas que encontraram as referências mais antigas de uma língua semítica em 3.500 anos antes de Cristo. Ó, não sei se vocês perceberam o espaçamento das palavras. Isso aqui é um erro. Mas mesmo tendo esse espaçamento aqui, ó, quando foi colocar quem elaborou esse livro, errou feio, né? Porque não pode deixar esses espaçamentos assim. Mas mesmo com esses espaçamentos, a obra é maravilhosa. Dá para você ler, dá para você entender, tá? Então isso aqui tem que observar. Então a editora ou a livraria que fez não pode fazer isso, né? Se você lança um livro desse jeito, complica para você. Mas dá para entender o que o padre fala aqui, o Lene. Aí ele continua falando. Aqui, esse primeiro capítulo é mais uma introdução, tá? Ele vai falar que os semitas, tá, vieram de quem? Esse termo, né? É do filho de Noé, Sem. Ele vai falar aqui, ó. O nome vem de Sem, um dos filhos de Noé, de quem descenderiam todos os semitas. A palavra, no entanto, ganhou sentidos políticos muito distintos quando passou a designar quase que somente os povos que se tornariam judeus, como arameus, filisteus, cananeus e hebreus. É por isso que contemporaneamente, a palavra antissemita significa antijudeus. Aí ele vai falar dos povos. Ó. Esses povos que conviviam no norte da África e na crescente fértil compartilhavam não somente línguas aparentadas, mas um complexo sistema religioso em que alguns deuses existiam em panteões de dois grupos diferentes. Por isso entendemos que aqui estudar as religiões de fenícios, cananeus, arameus, hititas e árabes em separado não é útil. Eles precisam ser pensados como um sistema que não era único, mas que tinha inúmeros pontos de contato. Os limites colocados para o que era uma religião somente fenícia em Canaã, por exemplo, são sempre limites artificiais. Olha só, artificiais. Contudo, a história tem se dedicado pouco a essa lida, sobretudo por causa do monoteísmo hebreu e árabe. Os historiadores preferem não olhar para as práticas religiosas que existiam entre esses povos antes da ascensão de Javé e Alá. Javé, o Deus dos judeus, Alá, o Deus dos muçulmanos. Aí ele continua aqui falando, ó, um pouco de história. Deixa eu correr aqui, para falar um pouco de Ugarit também. Aqui ele cita Mircea Eliade, que foi o maior especialista em mitos, em mitologia do século passado. Eu tenho a trilogia dele, tá? História das religiões do Mircea Eliade. Por que ele é importante você ler Mircea Eliade? Porque ele não era cristão, ele não era religioso, tá? Ele era historiador. Então ele é neutro. Ele conta a história, tá? Mircea Eliade, História das Religiões, 3 volumes. Leia essas obras, compre essas obras. Eu fiz o review aqui para vocês no canal, tá? Conhecer história é fundamental. Não fique só na teologia não, querido. Pesquise tudo, eu leio tudo. Principalmente sobre a história do povo, dos povos antigos, né? A história dos egípcios, enfim, das grandes civilizações. No capítulo 2, ele vai falar os deuses criaram o mundo. Aqui ele vai falar um pouquinho como funcionava, tá? A mitologia cananeia, que começa com El, o pai dos deuses, tá? El, o pai dos anos, que era representado, ou a figura que representava El era um touro. Mas a mitologia cananeia teve modificações e Baal, seu filho, passa a ganhar proeminência e se torna o principal deus. Inclusive, na mitologia cananeia,
El é vencido pelo seu filho Baal, aonde Baal castra El, tá? Castra o seu pai e se torna o rei dos deuses. Baal foi a principal divindade que era adorada, cultuada em Israel, tá? Principalmente do Reino do Norte. Mas se você pega aí o período dos juízes, Baal já era adorado, tá? Juntamente com sua mãe, Asherá. Então aqui, os deuses criaram o mundo, ele vai falar justamente sobre isso. Sobre que ele casa com Asherá, e eles tiveram, alguns falam 70 filhos, outros falam 77, outros falam 88 filhos, enfim, tiveram vários filhos. E esses deuses, tá, habitavam, ou principalmente El morava no Monte Zapom, tá? Era ali que ele governava o mundo. Tinha a Assembleia dos Deuses. Ele convocava os deuses para uma assembleia, onde ele presidia essa assembleia. Tá? Aqui, ó, os deuses criaram o mundo, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão. Vai falar da hierarquia divina, tá? Ó, a hierarquia divina, então, coloca Baal e El, que era seu pai, segundo a mitologia, dividindo o trono abaixo deles. Abaixo deles, os 70 filhos, uma assembleia em que cada um deles tinha uma nação humana sob os seus cuidados. Em Deuteronômio, um resquício dessa tradição se mantém no texto bíblico. Quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando ele separou a humanidade, ele estabeleceu os limites dos povos de acordo com o número dos seres divinos, pois a porção de Javé é o seu povo, Jacó a sua herança. No terceiro nível aparecem os deuses que se relacionam com as atividades humanas, como o comércio, a pesca, a caça, etc. Então, o sistema religioso, né, o panteão cananeu era muito bem organizado, né? Estes deuses podem aparecer como entidades benéficas, representadas sempre antropomorficamente, como também seres maléficos, né? Antropos, homem, morfê, forma. Então esses deuses aparecem em forma humana, tá? Esse significa essa palavra aqui, ó. Como também seres maléficos que eram representados como monstros, especialmente dragões e serpentes. Essa distinção entre caos e ordem, deidades benéficas e deidades destrutivas, diferenciavam o centro ou o lar e a periferia. Assim, tudo que é urbano, cultivado e cultural é diferenciado por oposição ao não cultivado, não cultural e periférico. Ele continua falando aqui, ó. Os cananeus, os fenícios, árabes e por aí vai. Aqui ele vai falar um pouquinho do javeísmo, né? Ou javismo. Que Javé tem vários nomes, né? Iavé, Iau, né? Iahu, Iavé, Javé e por aí. Tantos nomes, tá? E como a língua é morta, tá? Muitos não sabem como que era de fato a pronúncia desses nomes, né? Quem é hebraísta aqui e quem conhece esses idiomas, tá, ou hebraico antigo, sabe muito bem disso. Que vai falar um pouquinho do javeísmo. Aí quem estuda também, queridos, sobre a mitologia cananeia, vê uma similaridade entre a Bíblia, tá, com esses povos. Eu vou falar aqui com muito cuidado, porque eu sou cristão, tá? Creio em Deus, tá bom, queridos? Sou cristão, sou da Assembleia de Deus, sirvo a Deus como presbítero da igreja. Então, para vocês não me chamarem aqui de... que tem gente que é sem noção, né? Ah, você é liberal. Não sou liberal.
tá? Estudo a teologia liberal para saber os argumentos desses camaradas para refutá-los, tá? Para refutá-los. Mas você vê várias expressões, principalmente em Gênesis. El Shaddai, El Elyon, tá? E por que o nome El aparece? Será que o escritor do Pentateuco pegou emprestado da mitologia cananeia, tá? Para dar nome a Javé? El Shaddai Todo-Poderoso, tá? El Elyon, que é o Senhor, né? Adonai, e por aí vai. Os nomes, né? É muitos nomes. Aqui ele fala um pouquinho sobre o javeísmo, né? Sobre essas questões aqui. Escorri que é muita coisa. Ele termina falando sobre o javeísmo, né? Isso aqui é verdade. Que El e Baal não são combatidos. Estes deuses são citados 18 vezes no texto bíblico e são absorvidos por Javé, que recebe seus títulos e seus templos. O antigo mensageiro de El se torna então o Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos e o Senhor das montanhas, o Senhor do templo, o Senhor do santuário, o Senhor que protege todos. Esse aqui é um argumento, gente, que é muito usado pelos liberais, né? Que Israel nunca foi monoteísta. Isso aí é verdade. É só ler o Antigo Testamento. Só que eles falam que eles incorporaram esses deuses, os títulos dos deuses, os títulos que eram dados a Baal e que eram dados a El, que segundo a mitologia cananeia era pai de Baal, foram dados exclusivamente a um único Deus, Javé. Tá? Então Javé, ele começa a ganhar proeminência e se torna o principal Deus, entre vários deuses. Tá? Então Israel ali praticava a monolatria, praticava o enoteísmo. Tá? Pesquise aí o que é enoteísmo e pesquise aí o que é monolatria. E vocês verão. Então, para conhecimento, é excelente essa obra aqui. Excelente para dar uma aula, tá? Para falar de Antigo Testamento, citar, né? Envolve o contexto histórico do Antigo Testamento. Como eu falei aqui, ó. Cadê? Todos os títulos que pertenciam a El e Baal, que passam a ser dirigidos a Javé. Eles se tornam Baal por excelência, porque Baal significa Senhor. Tá? Senhor, amo, marido. Isso aqui é interessante, esse estudo. Ah, professor, então a obra é liberal. Não, gente. Isso aqui é para conhecimento, você conhecer. Como eu falei, para dar uma aula, para você... para quem estuda o Antigo Testamento, saber, conhecer. E aqui ele começa a falar dos deuses fenícios, os deuses de Canaã, Moabe e Arã. Então ele começa com a letra A. Tá? Está em ordem alfabética, que é um dicionário, né? Dicionário de mitologia semita. Então, Abaddon, Adon, tá? Esse aqui, ó, nome do reino dos mortos entre cananeus e fenícios. A palavra significa aquele que fica nas profundezas, Abaddon. Adon, Adonis, aí ver Eshmun, Aer, Alatu ou Alantu ou Arsai, era uma deusa. Aleim, Alib, ixi, é muita coisa aqui, ó. Anat, deusa da guerra, tá? Era irmã de Baal, segundo a mitologia cananeia. Então era filha de El e Asherá. Vai explicar aqui, ó. Como é uma deusa importante, tá? Na mitologia cananeia, você tem mais detalhes sobre ela. Aqui ele vai falar um pouquinho também da história, né?
Interessante. Não dá para ler por causa do tempo. Sobre Anat, irmã de Baal. Depois você tem aqui Atat. Arsh ou Arsai, Asherá ou Atirat. Deus a mãe, esposa de El. Aí vai falando. Mãe de Baal. Ashima. Só a letra A. Ashtar. Também chamada de Astarte. Ou Astarote, né? Que era a deusa do amor, do sexo, da sexualidade. Astaret, baseado no nome da deusa Astarte, representava o coletivo das deusas em Canaã. Aí você vem Atar. Ixi, é muita coisa. Termina com Azar. Aí vem a letra B agora. Baal, ou Baalá, ou Bel. Tem vários nomes, né? Aqui é título honorífico usado por muitos deuses fenícios que significava senhor. Porque Baal significa senhor, né? Cujo feminino é Balat. Tá? Esse nome, Baal, podia ser utilizado para se referir a qualquer um dos deuses semitas, porém acompanhava os nomes dos deuses Amon e Haddad, sendo este último muitas vezes conhecido apenas como Baal. Então, Baal Haddad, Senhor Haddad. Baal Amon, Senhor Amon. Em Canaã, Moabe e no Elã, a pronúncia do título é Bel, porém mantém o mesmo significado. Em Canaã, especialmente, o título de Bel refere-se mais diretamente a Bel-Samim. Tá? Baalat, Jebal ou Baats. A senhora de Biblos, que era uma cidade. A guardiã da cidade. Tem mais, ó. Baal Barat, Baal Amon, Baal Hermon. Ixi, tem vários Baal. Tem Baal Zebub. Bel-Samim, ou Baal-Samim, ou Bel, ou Shamim, ou Malaj. Bel-Berit, ou El-Berit. Bel-Hermon, Bel-Zebub, ou Beuzebu, senhor das moscas, né? Aí vem. Aqui tem a letra C. Letra C tem 2 deuses só. Aí vem a letra D, Dagon, que era a principal divindade dos filisteus. Tá? Que era metade peixe e metade humano. Deus muito cultuado, né? Dagon. Danel, Daiog, Deserto, Doliqueno, né? E El, que ele vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Deus principal do panteão semita, sendo inclusive cultuado por vários povos como os fenícios, e era representado por um touro. Como os fenícios, cananeus, arameus e amoritas. Seu nome significa simplesmente Deus. Tá? E ele era tão popular que mesmo com a ascensão do monoteísmo judaico, Javé continuou sendo chamado pelos antigos epitetos de El. Isso aqui, gente, é a pura verdade. El Elyon, El Shaddai. Tá? De onde os escritores bíblicos tirou isso, gente? Não foram revelados a eles. Não foi. Porque esses nomes eram usados ali para deuses, ou para o principal deus, cananeu. As pesquisas arqueológicas mostram isso. Tá? Mostram isso. É claro que nós só cremos, nós cristãos, em um único Deus. Isso é evidente, né? Nós não cremos em vários deuses. Só cremos em um Deus. Somos monoteístas. Tá bom? E aqui ele vai falar dos epitetos, né?
o Pai dos anos, o Criador eterno, o Pai dos deuses, dado a El, tá? O Deus da aliança, o Criador da terra, o Deus dos nossos pais, o Deus dos seus pais, o Criador das criaturas, tudo isso era dado a El, epítetos. Pai do homem, o Deus eterno, o patriarca e por aí vai, tá? Então é de A a Z, de A a Z, ó, letra H e por aí vai. É uma obra maravilhosa, eu gostei, tá? Dicionário de Mitologia Semita, do padre Lenin Soares. Se vocês gostaram dessa super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.